Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. A pecadora perdoada e que ama. Um dos fariseus pediu-lhe que fosse comer com ele. Tendo entrado em casa do fariseu, pôs-se à mesa. Uma mulher, que era pecadora na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro cheio de bálsamo. Colocando-se a seus pés por detrás dele, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas, os enxugava com os cabelos da sua cabeça, os beijava e os ungia com o bálsamo. Vendo isso, o fariseu que o tinha convidado disse consigo: se este fosse mesmo profeta, com certeza saberia quem é e qual é a mulher que o toca, uma pecadora. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele disse: Mestre, fala. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual deles, pois, mais o amará? Creio que aquele a quem perdoou mais, respondeu Simão. Jesus disse-lhe: julgaste bem. Em seguida, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, com as suas lágrimas, banhou os meus pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, porém, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungistes a minha cabeça com bálsamo, porém esta ungiu com bálsamo os meus pés. Pelo que te digo, são-lhe perdoados seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse a mulher: são-te perdoados os pecados. E os convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Uma vez que acima fora dito, todo o povo que o ouviu, mesmo os publicanos, justificaram Deus, recebendo o batismo de João, o mesmo evangelista reforça agora com feitos o que havia representado com palavras, isto é, a justificação da sabedoria por parte dos justos e penitentes, no momento em que diz: um dos fariseus pediu-lhe que fosse comer com ele. São Gregório de Nissa. Há neste relato uma lição muito útil. Os que se creem justos, inchados pela presunção dos seus vãos pensamentos, antes da vinda do verdadeiro julgamento, separam-se dos outros como cordeiros de cabritos. Nem se dignam a compartilhar o mesmo teto ou refeição com os demais, abominando todos que seguem na vida um caminho médio em vez do seu caminho extremo. Lucas, portanto, médico mais das almas que dos corpos, mostra o próprio Deus e Salvador nosso a visitar os outros com a maior piedade. Por isso segue. Tendo entrado em casa do fariseu, pôs-se à mesa, não para contrair algum de seus vícios, mas para dividir com ele a sua própria justiça. São Cirilo. Esta mulher, que embora leva uma vida desonesta, manifesta um fiel sentimento de amor. Vem até Cristo como alguém capaz de lhe conceder o perdão das faltas cometidas. Segue. Uma mulher que era pecadora na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro cheio de bálsamo. São Beda.
Alabastro é uma espécie de mármore branco matizado com diversas cores. Costuma ser extraído para fabricar recipientes de ungüentos, porque, segundo dizem, conservam-nos sem perigo de corrupção. São Gregório Magno. Esta mulher, após ver as manchas da sua torpeza, correu até a fonte da misericórdia para ser lavada. Não se envergonhou diante dos convivas porque, envergonhada de si mesma, com muito mais seriedade por dentro, não cria haver nada para envergonhá-la mais por fora. Vede com quanta dor ardeu essa mulher que não se acanhou de chorar em meio a um banquete. São Gregório de Nissa. Em reconhecimento da sua indignidade, ficou às costas de Jesus, com os olhos virados para baixo e os cabelos soltos, abraçada a seus pés e banhando-os de lágrimas. Pelos gestos, mostrava a tristeza da sua alma, implorando perdão. Com efeito, segue. Colocando-se a seus pés por detrás dele, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas. São Gregório Magno. Ela desejara com os olhos coisas terrenas, mas agora chorava para castigá-los. Arrumara os cabelos para realçar o rosto, mas agora, com os cabelos, enxugava as lágrimas. Por isso segue. E os enxugava com os cabelos da cabeça. Pela boca manifestara sua soberba, mas agora, beijando os pés do Senhor, imprimia-a ao rastro do Redentor. Por isso segue. Beijava seus pés. Aplicara bálsamo sobre si mesmo para adoçar o cheiro da sua carne. Mas o que exibira no seu corpo com torpeza, agora o oferecia a Deus com louvor. Por isso segue. Ungia com bálsamo. Portanto, quantos prazeres e divertimentos ela tivera para si mesma, tantos sacrifícios de si mesma ela agora encontrava. Converteu em número de virtudes o número dos crimes, para oferecer a Deus em penitência tudo com que ofendera a Deus em pecado. Assim, a prostituta tornou-se mais honrada que as próprias virgens, pois depois que o arrependimento foi nela aceso, incendiou-a no amor de Cristo. Ora, todas essas coisas manifestam-se no exterior. As que se desenrolam em sua alma eram muito mais ardentes, e apenas Deus as enxergava. Já o fariseu, ao ver estas coisas, despreza a mulher e não condena apenas a ela, por ser pecadora, como também a Jesus, por acolhê-la. Vendo isso, o fariseu que o tinha convidado disse consigo: se este fosse profeta, com certeza saberia quem e qual é a mulher que o toca. Eis aí o fariseu, verdadeiramente soberbo e falsamente justo, a repreender a uma doente por sua doença e ao médico pelo socorro. Essa mesma mulher, se tivesse vindo aos pés dele, seria rechaçada com chutes. Cria esse homem que o pecado alheio o contaminaria, e é porque não estava repleto da verdadeira justiça. Assim também, alguns sacerdotes, se cumprem exteriormente alguns atos de justiça, ainda que pequenos, olham com desprezo as pessoas que lhe foram confiadas e desdenham todos os pecadores do meio do povo. É necessário, pelo contrário, que quando avistamos algum pecador, deploremos antes a nós mesmos pela desgraça dele, ou porque já caímos em pecados semelhantes, ou porque podemos cair. Devemos discernir com bastante cuidado a severidade que devemos aos vícios e a compaixão que devemos à natureza da pessoa. Pois deve ser punido o pecador, o próximo deve ser alentado, e quando ele já aplica por penitência própria o castigo dos seus pecados, é nosso próximo, já não pecador, porque já castiga o que a justiça divina condenou. Logo, o médico estava entre dois doentes, mas um, em meio à febre, conservava os sentidos, ao passo que o outro perdera os sentidos do espírito. Ela chorava o que cometera. O fariseu, por sua vez, orgulhoso da sua falsa justiça, exagerava a força da sua saúde. Tito Bostrense. O Senhor, não por ouvir as suas palavras, mas por penetrar seus pensamentos, apresenta-se como Senhor dos profetas. Por isso segue. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Glosa de São Tomás de Aquino.
Esta fala responde ao pensamento do fariseu, de quem as palavras de Nosso Senhor chamam a atenção. Por isso é dito em seguida. Ele disse: Mestre, fala. São Gregório Magno apresenta-lhe então a parábola dos 2 devedores, em que um deve menos, o outro mais. Aí segue. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Tito Bostrense. É como se dissesse: tu tampouco estás livre de dívidas, e que te importa se tuas dívidas são menores? Não te assoberbes, porque tu também necessitas de perdão. Por isso, em seguida, falando do perdão, acrescenta: não tendo eles com o que pagar, perdoa a ambos a dívida. Glosa de São Tomás de Aquino. Pois ninguém pode, por conta própria, livrar-se da dívida do pecado, a não ser que, pela graça divina, alcance o perdão. São Gregório Magno. Perdoada, então, a dívida de ambos, pergunta ao fariseu quem amou mais o perdoador da dívida. Segue. Qual deles, pois, mais o amará? Palavras às quais aquele respondeu sem pestanejar. Creio que aquele é quem perdoou mais. Aqui é de notar que o fariseu, ao ser apanhado por suas próprias palavras, é como um frenético que leva a corda mesmo com que não há de ser amarrado. Então lhe diz Jesus: julgaste bem. São elencadas em seguida as boas ações da pecadora, assim como as más do falso justo. Aí segue. Em seguida, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não me destes água para os pés. Ela, com as suas lágrimas, banhou os meus pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, porém, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com bálsamo, porém, esta ungiu com bálsamo os meus pés. Santo Ambrósio. É como se dissesse: oferecer água é fácil, não é fácil derramar lágrimas. Tu não ofereceste o que estava à mão, ela derramou o que não estava. Ao lavar meus pés com lágrimas, lavou as próprias manchas. Ao enxugá-los com o cabelo, embebeu-se das minhas sacras gotas de suor. E se antes, com os cabelos, caçava jovens para arrastá-los ao pecado, agora, com os cabelos, caçou a santidade. São João Crisóstomo. Tal como depois de romper violenta chuva o céu se faz sereno, assim, depois de se derramarem muitas lágrimas, surge na alma a tranquilidade e desaparece a neblina das culpas. E tal como pela água e pelo Espírito, assim também pelas lágrimas e pela confissão somos limpos. Aí segue: pelo que te digo, são-lhe perdoados seus muitos pecados, porque muito amou. Pois quem com violência mergulhou no mal, com violência há de se empenhar no bem, consciente de quantas dívidas o obrigam. São Gregório Magno. A ferrugem do pecado é tanto mais eliminada quanto mais o coração do pecador é queimado no fogo da caridade. Tito Bostrense. Acontece a miúde que quem muito pecou se purifique pela confissão, já quem pecou pouco, por sua arrogância, não procura o remédio da confissão. Por isso segue: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. São João Crisóstomo. Necessitamos, portanto, de uma alma fervente, porque não há nada que impeça o homem de tornar-se grandioso. Ninguém, portanto, que esteja em pecado se desespere, mas tampouco dormite alguém cheio de virtudes. Este não deve confiar demais, porque muitas vezes a prostituta irá à sua frente. Nem aquele deve desconfiar demais, pois é possível que supere os primeiros. Por isso se acrescenta: depois de ser mulher, são-te perdoados os pecados. São Gregório Magno. Eis como aquela que viera doente ao médico foi curada, mas para alguns a sua saúde tornou-se causa da doença. Por isso segue. E os convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? O médico celestial, porém, não lhes volta os olhos, sabendo que tais homens, quando medicados, pioram. Aquela que curara, porém, ele a fortalece por suas palavras de misericórdia. Por isso segue. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Porque ela não duvidou que pudesse receber o que pedia. Teofilacto Diócrida.
Após perdoar-lhes os pecados, não parou no perdão, mas ainda recomendou a boa obra. Por isso diz: vai em paz, quer dizer, vai em justiça, porque a justiça é paz do homem com Deus, assim como o pecado é a inimizade entre Deus e o homem. É como se dissesse: faz tudo que leve à paz de Deus. Santo Ambrósio. Esta passagem parece desconcertar muitos comentadores e deixá-los em dúvida se os evangelistas discordam entre si quanto à natureza da fé. Expositor grego. Uma vez que os 4 evangelistas relatam que Cristo foi ungido com bálsamo por uma mulher, creio que foram 3 as mulheres distintas pelo tipo de personagem, pelo modo de agir e pela diferença de tempo. João, por seu lado, conta de Maria, irmã de Lázaro, porque 6 dias antes da Páscoa ungiu os pés de Jesus na sua própria casa. Já Mateus, depois que o Senhor diz: vós sabeis que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, acrescenta que, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, uma mulher derramou bálsamo sobre a cabeça do Senhor, mas não lhe ungiu os pés como Maria. O relato de Marcos é semelhante ao de Mateus. Lucas, por sua vez, não situa o seu relato no tempo da Páscoa, mas no meio do Evangelho. Crisóstomo, entretanto, assevera que foram 2 as mulheres. Uma é a do Evangelho segundo João, a outra é a de quem falam os outros 3. Santo Ambrósio. Mateus representa esta mulher derramando bálsamo sobre a cabeça de Cristo, e por isso não quis chamá-la de pecadora, pois a pecadora, segundo Lucas, é que derramou o bálsamo sobre os pés de Cristo. Logo, pode ser que não sejam a mesma mulher, para que os evangelistas não pareçam entrar em contradição um com o outro. Pode ser também que a questão se resolva introduzindo uma diferença de mérito e de tempo. Quer dizer, nos 2 casos é a mesma mulher, mas no episódio de Lucas ela ainda é pecadora. No de Mateus, ela já ingressou no caminho da perfeição. Santo Agostinho. Aqui devemos entender, segundo creio, que a mesma Maria fez isto 2 vezes. Primeiro, como narra Lucas, quando pela primeira vez, aproximando-se com humildade e lágrimas, mereceu do Senhor a remissão dos pecados. Por isso que João, ao falar da ressurreição de Lázaro, antes da vinda do Senhor a Betânia, diz: Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Maria, portanto, havia já feito isto uma vez, e quando fez em Betânia foi a segunda ocasião, que Lucas não inclui no seu evangelho, mas os outros 3 evangelistas contam. São Gregório Magno. Em sentido místico, o fariseu, que presume da sua falsa justiça, representa o povo judeu. Já a mulher que, embora pecadora, se aproxima chorando dos pés do Senhor, representa os gentios conversos. Santo Ambrósio. Ou ainda, o leproso é o príncipe deste século, e a casa do leproso Simão é a terra. Portanto, o Senhor aqui desce destes lugares elevados até a terra, pois, afinal, esta mulher, que prefigura a alma ou a igreja, não poderia recuperar a saúde se Cristo não tivesse vindo à terra. Com razão, ela toma a aparência de pecadora, porque também Cristo tomou a forma de pecador. Assim, se tua alma se aproximar fielmente a Deus, não for sujeita a pecados torpes e imundos, mas servir piamente a palavra de Deus, conservar a fé de uma castidade imaculada, essa alma ascende à cabeça mesma de Cristo, e a cabeça de Cristo nada mais é que Deus. Quem não puder se manter à cabeça de Cristo, porém, agarre-se pelo menos aos seus pés. O pecador deve ficar aos pés, o justo à cabeça. Ora, toda alma, mesmo que pecou, tem seu próprio bálsamo. São Gregório Magno. O que significa o bálsamo, senão o perfume da boa reputação? Se, portanto, realizamos obras justas que respinguem na igreja o perfume da boa reputação, o que estamos fazendo, senão derramando bálsamo sobre o corpo do Senhor? Ora, a mulher ficou atrás de seus pés. Nós, pelo contrário, nos punhamos à frente dos pés do Senhor, impedindo-lhe a passagem, enquanto vivendo em pecado, resistíamos aos seus caminhos. Mas se, depois dos pecados, nos convertemos ao verdadeiro arrependimento, então voltamos para trás de seus pés, porque agora seguimos os rastros daquele contra quem antes lutávamos. Santo Ambrósio.
Tu também, depois de pecar, oferece a penitência, onde quer que ouça o nome de Cristo. Corre para lá. Se souberes que Cristo entrou em alguma casa, apressa-te e entra tu também. Sempre que descobrires a sabedoria, sempre que descobrires a justiça reclinada à mesa de algum santuário, lança-te a seus pés, quer dizer, busca até a extremidade da sabedoria, confessa os pecados vertido em lágrimas. Talvez seja por isso que Cristo não lavou os seus próprios pés, para que nós mesmos com lágrimas os lavemos. Lágrimas boas essas, capazes não apenas de lavar nossos delitos, mas também de regar o rastro do Verbo divino, para que seus passos nos encham de graças. Lágrimas boas essas, pelas quais não apenas os pecadores se redimem, como também os justos são revigorados. São Gregório Magno. Regamos com lágrimas os pés do Senhor quando nos inclinamos com um sentimento de compaixão até os membros mais baixos do Senhor. Enxugamos os pés do Senhor com os cabelos quando nos compadecemos dos seus santos, a quem estamos unidos pela caridade, oferecendo-lhes tudo o que nos é supérfluo. Santo Ambrósio. Solta tu também os teus cabelos, deita diante do Senhor tudo o que há de nobre no teu corpo. Não são desprezíveis os cabelos que podem enxugar os pés de Cristo. São Gregório Magno. A mulher beija os pés que enxugou. Nós também fazemos isso se amamos com zelo os que com liberalidade socorremos da pobreza. Pode ser ainda que nos pés do Senhor esteja encerrado o mistério da encarnação. Beijamos, portanto, os pés do Redentor quando amamos de todo o coração o mistério da sua encarnação. Ungimos os pés com bálsamo quando pregamos o poder da sua humildade com a boa reputação das santas palavras. O fariseu, ao ver esta cena, encheu-se de inveja, porque quando o povo judaico vê os gentios pregarem a palavra de Deus, definha todo em inveja. É por isso que o fariseu é rebatido pelo Senhor, para que a perfídia do seu povo venha à luz. Aquele povo infiel, com efeito, nunca ofereceu ao Senhor sequer os seus bens exteriores. Já os gentios, após a conversão, não apenas lhe sacrificaram suas posses, como lhe derramaram seu sangue. Por isso Jesus diz ao fariseu: Não me deste água para os pés. Ela, com suas lágrimas, banhou os meus pés. A água é um bem exterior a nós. As lágrimas são humor interno. Aquele povo infiel tampouco deu a Deus o ósculo ou beijo, porque não quis amar por caridade aquele a quem servira por temor. Ora, o beijo é um sinal de amor. Os gentios, desde que foram chamados, não cessam de beijar os rastros de seu Redentor, porque eternamente suspiram por seu amor. Santo Ambrósio. Não é medíocre o mérito desta mulher, a quem se refere Jesus quando diz: Ela, porém, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés, de modo que ela já não sabia fazer mais nada, a não ser falar a sabedoria, amar a justiça, guardar a castidade e beijar a pureza. São Gregório Magno. Diz Nosso Senhor ao fariseu: Não ungiste a minha cabeça com bálsamo, porque o povo judeu, que jurara guardar a fé na divina potência, não fez caso de celebrá-la com o devido louvor, e em seguida, porém esta ungiu com bálsamo os meus pés, porque os gentios, depois que aceitaram a fé no mistério da sua encarnação, celebraram com o mais alto louvor até as partes mais baixas deste mistério. Santo Ambrósio. Bem-aventurado quem pode ungir com óleo os pés de Cristo, porém mais bem-aventurado quem os pôde ungir com bálsamo, porque esparze o perfume de muitas flores combinadas. E talvez ninguém possa oferecer um bálsamo tal a não ser a Igreja, que possui em número infinito flores dos mais diversos cheiros, e por isso ninguém pode amar tanto quanto ela, que ama através de muitos. Ora, na casa do fariseu, isto é, na casa da lei e do profeta, não é o fariseu que é perdoado, mas sim a Igreja, pois o fariseu recusou a fé e a Igreja a abraçou. Na lei não há o mistério que limpa as profundezas, e por isso o que à lei falta no Evangelho é consumado. Já os dois devedores são os dois povos obrigados ao usurário do tesouro celestial. A este usurário, contudo, não devemos um dinheiro material, mas o balanço dos nossos méritos, a moeda das nossas virtudes, cujo valor é examinado pelo peso da nossa seriedade,
pelo cunho da nossa justiça, pelo som da nossa confissão. Não é um dinheiro medíocre este, em que se cunha a imagem do rei. Ai de mim, se eu não tiver então o que recebi. Ou porque é difícil que alguém consiga restituir inteira a dívida a este usurário. Ai de mim, se eu não pedir que me perdoe a dívida. Mas que povo é este que deve mais, senão nós, a quem mais foi emprestado? Aos judeus foram emprestados os oráculos de Deus, a nós é emprestado o parto da Virgem, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e a cruz, a morte, a ressurreição do Senhor. Por isso, não há dúvida de que deve mais quem mais recebeu. Entre os homens, talvez, ofenda mais quem deve mais, mas pela misericórdia do Senhor, a relação muda, e aqui ama mais quem deve mais, caso alcance a graça. E por isso, porque não há nada que possamos restituir dignamente a Deus, ai de mim, se eu não amar. Pela dívida, ofereçamos o amor, pois afinal, ama mais a quem mais se dá. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,